noite a todos, sejam todos bem-vindos. O texto desta noite tem como título A Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Palavras de Paulo anotado para os Hebreus. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos temendo o castigo do padecimento espiritual. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. São palavras de Emmanuel anotado no livro Pão Nosso. Fazendo uma lembrança rápida aqui das nossas atividades da casa, todas as segundas-feiras, após a palestra, após o passe, a gente tem um atendimento fraterno. Então, os companheiros aqui da casa atendem qualquer urgência, qualquer solicitação a respeito do atendimento fraterno. Então, é uma atividade que vocês têm disponível aqui para contar com a gente naqueles momentos de mais dificuldade, de tristeza, de sofrimento, de dor. Na terça-feira, nós temos um trabalho mediúnico, que é fechado exclusivo aos médiuns, mas é um trabalho que ele também é feito para todos através das cirurgias. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes participa da nossa casa e nós temos o privilégio, de ter eles trabalhando para todos aqueles que necessitarem da cirurgia espiritual. Então, quem tiver interesse, também pode deixar o nome aqui na frente aqui com os colaboradores e vai ser orientado como se funciona, como se procede com as cirurgias espirituais. Na quarta-feira, a gente tem um grupo de estudos, o estudo que está sendo sobre hoje a mediunidade. É um estudo que é aberto a qualquer pessoa, qualquer interessado. Os horários de atendimento também, tanto que de segunda quanto de terça e de quarta, também são às 7h30 da noite. Na quinta-feira a gente também tem outro grupo de estudos, que tem participado também poucas pessoas, mas é um grupo de estudos a respeito da série psicológica da Joana de Ângeles. Na quinta-feira a gente tem o trabalho do grupo Renascer, que é o trabalho com as mães, que as pessoas que se dedicam para as mães, as recém-mães. Então, são um trabalho muito bonito que vem sendo desenvolvido, onde a gente recebe doações de fraldas, de alimentos, de coeiros, de várias coisas, e as pessoas preparam kits do nascimento para as crianças. Também estão convidados a quem quiser participar, ver como é que funciona. Só se a reunião se for 5h da tarde, não é isso? Às 2h da tarde. Então, às 2h da tarde, quem tem disponibilidade de horário, quiser participar, às quintas-feiras. Às sextas-feiras, uma vez por mês, a gente tem o Símbolos e Paz,
Então a gente tem agora um telão novo que foi colocado aí, vocês estão vendo ali um projetor. Então a gente está melhorando, né? Estou investindo meio nesse atendimento. Às sextas-feiras, uma vez por mês, Cine Luz e Paz é gratuito, é franco, não se paga nada. Tem um agrado para vocês ainda, vocês vão receber pipoca e Coca-Cola de graça ainda, mas é muito interessante. Os filmes assistidos aqui são muito emocionantes, são todos revoltados para a espiritualidade, mas a presença da gente aqui assistindo o filme, nas cadeiras que foram do cine, né, antigo aqui de Prudentópolis, é bem emocionante. Então, gente, o convite para vocês ainda, não esquecendo, nós temos uma biblioteca aqui, muito grande, os livros são para empréstimos, então não há necessidade de comprar, apenas conversem com os colaboradores, deem o nome, peguem um livro, leiam, mas estão aqui abertos a todos. E ali na frente vocês encontram as obras que são à venda, né? As obras que são vendidas, elas são todas revertidas, o valor da venda é revertido para casa, né? Para a manutenção da casa, certo? Então, só fazendo essas lembranças que, como é muita gente nova, às vezes as pessoas não se esquecem desses detalhes aí. Seguir adiante. Quando a dor nos bate à porta da alma, na maioria das vezes a gente tem a sensação de que a gente está esquecido de Deus. E aí começam as perguntas. Por quê? Por que eu? Por que essa dor para mim? Por que agora? Justo agora, nesse momento da minha vida, a dor chega até mim. E as dores, gente, são de várias naturezas, né? A gente podia passar a noite aqui falando sobre as dores, mas vamos mencionar algumas mais gritantes. A dor da mãe que acaba de perder o filho, num acidente, por uma doença, por um descuido. A dor daquele que não tem como alimentar os próprios filhos, vendo eles morrer à míngua, sem comida, sem uma saúde decente, sem condição de levá-los adiante. A dor da doença que causa no corpo e na alma, corroendo a alma e o corpo e todos aqueles da família que estão ao redor. As várias doenças, o câncer, o alcoolismo, as várias doenças que destroem tanto as famílias. A dor causada pelo suicídio, né, que foi tema da palestra da semana passada, aquele suicídio de um familiar, né, que no desespero de um momento tira a própria vida, deixando toda uma família destruída. Mãe, pai, irmãos, né, tantos que o amam, que o amavam e vão continuar amando, não entendem aquele momento daquele desespero, daquela dor tão lacinante que fez com que a pessoa tirasse a própria vida. A dor. Quanta dor. Quanta dor a gente tem, quanta dor a gente passa e a gente se pergunta, por que da dor? Por que para mim? Por que agora? E como, gente, seguir adiante com essas dores? Cada um aqui com as suas dores, com as suas buscas, né? Com as suas necessidades, mas como seguir adiante? A dor, a gente podia fazer uma palestra aqui, um seminário sobre a dor. A dor, ela é inevitável. Não tem como a gente fugir da dor. Quando a dor vem, ela vem. A dor chega. E ela vai nos atingir. Mas o sofrimento, esse é opcional. Então, dor e sofrimento são coisas distintas. Nós temos a dor e vamos sofrer pela dor. Mas a intensidade, o tempo que a gente leva com esse sofrimento é uma opção nossa. Nós é que decidimos o quanto a gente vai sofrer, o quanto a gente quer sofrer e quanto a gente vai fazer os nossos próximos, né, a nossa família, sofrer com essa dor. A dor em si, a dor sozinha, ela não redime ninguém. Ela não faz nada aqui acontecer. Mas a gente tem que entendê-la, aceitá-la com resignação, para que a gente possa começar a vislumbrar o porquê dessa dor. O Consolador prometido por Jesus, né, trazido por nós, pelo codificador Allan Kardec, o Espiritismo, o abençoado Espiritismo, traz mais luz e mais entendimento para as nossas vidas. Ele nos faz entender um pouco melhor o que significa a dor e o que significa esse nosso sofrimento de hoje. A dor nada mais é do que um mecanismo
de aprendizagem da nossa evolução. Então, todos nós estamos aqui encarnados na Terra por algum motivo. Palestras anteriores foi feito esse questionamento: de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? Então, esses questionamentos, eles são muito louváveis, mas a gente já está um passo adiante, a gente já sabe que a gente nasceu aqui para evoluir, né? E como dizia o nosso companheiro de trabalho, o Beto, nós somos o suprassumo de nós mesmos. Todos nós, aqui hoje, somos a nossa melhor versão. Se olharmos para trás, fizéssemos uma regressão, não íamos encontrar nada bom, nada melhor do que a gente tem hoje. Então, podem acreditar que a nossa melhor versão está aqui sentada hoje aí. Então a gente tem que pensar, tudo bem, e como eu vou fazer com a minha dor? Por que dessa dor? Se nós temos entendimento da reencarnação, como espíritas, como conhecedores da doutrina, nós sabemos que a dor não é uma penalidade que Deus nos impõe. Não. A dor é uma bênção que Deus nos impõe para que a gente não cometa novamente os erros que cometemos lá atrás e para que a gente não cometa erros outros com o nosso aprendizado. Se nós não sentíssemos dor na mão e colocássemos a mão numa chapa quente, a nossa mão iria fritar e a gente não ia tirar a mão da chapa quente. Então a dor tem um sentido para o organismo físico e para o corpo espiritual. O que a dor faz? Ela faz com que fixe em nosso perispírito aquelas atitudes erradas que nós cometemos para que a gente não as cometa novamente. Então, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Sofremos, mas lembre, o sofrimento é opcional. A dor a gente vai ter que se passar. Por quê? Lembrando que a gente está encarnado na Terra, um planeta de provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração. Então nós temos muita coisa para aprender ainda, muita coisa para mudar. Enquanto a gente não aprender a trabalhar com essas situações, o sofrimento vai bater a nossa porta ainda. Quando decidimos seguir adiante, nós somos auxiliados por uma legião de espíritos familiares, benfeitores, que nos querem bem, nos auxiliam, intercedem por nós, cada momento, a cada passo que nós damos, sempre tem alguém nos segurando, nos amparando, nos dando boas vibrações, bons pensamentos. E vamos fazer uma ideia aqui bem simples, assim, um raciocínio bem simples, mas que dá para a gente entender. Vamos imaginar que de Jesus para cá, nos últimos 2000 anos, isso que nós temos a ideia de que nós somos criados, mas não sabemos quando, né? A maioria de nós tem muitos bilhões de anos de experiência, mas no corpo material, como seres humanos, não são tantos. Mas vamos contar de 2000 anos para cá, nós temos, há 2000 anos atrás, nós tivemos aproximadamente, contando que entre uma encarnação, entre nascer, morrer e renascer, vamos fazer uma média, a estimativa de vida antigamente era mais baixa, de 100 anos. Então nós tivemos uma média de 20 encarnações. Na época de Jesus até hoje nós encarnamos aproximadamente 20 vezes, uma média. Vamos fazer esse número. Então é sinal que nós tivemos 20 mães, 20 pais, e tantos quantos irmãos, e tantas quantas pessoas que nos amaram, e quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas nos ajudaram e quantas nós ajudamos. Então nós temos uma família espiritual gigantesca. A maioria daquelas pessoas mais chegadas a nós, principalmente aquelas que nós somos mais devedores, elas se encontram hoje aonde? Longe de nós? Não. Elas se encontram hoje na nossa família. São aquelas espíritos que a gente precisa ainda resolver certas pendências, certas dores. E esse faz parte do nosso grupo familiar. Mas imagine então quantas mães nós já tivemos. Eu não sou mãe, eu sou pai. Mas a mãe diz que aqui na Terra o melhor exemplo de amor é o exemplo da mãe, né? Então peguem vocês, a gente teve já 20 mães. Quantas mães estão orando por nós, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, dos bons espíritos, de Jesus, né, que intercede por nós. E aí eu ouvi uma palestra em que Simão Pedro, que é um palestrante espírita muito famoso, dizendo a respeito do Evangelho de João, e dizendo que o Evangelho de João, a parte final dele é uma oração.
É uma oração que Jesus fez aos discípulos, pedindo a intercessão, né, por eles. E a gente pode ter certeza absoluta de que Jesus ora a Deus a todo instante por nós. Então, se tem uma mãe que ora por nós, já não é satisfatório. Se tem um amigo que diz, estou orando por você, é uma coisa tão bonita, tão tocante, né? Imagina Jesus orando por nós. Mas orando para quê? Para que nós façamos o quê? Se não for seguir adiante com as nossas dores, com as nossas dificuldades, para que a gente consiga a nossa evolução. No Livro dos Espíritos se diz que a felicidade não é nesse mundo. Realmente, a felicidade plena não é desse mundo. Mas nós temos momentos felizes, nós passamos por momentos felizes e vamos passar por muitos outros. E a felicidade, ela está fora? Não. A felicidade, ela se encontra dentro de nós. Como todos os exemplos das parábolas de Jesus, sempre ele se referia ao interior, ao dentro, ao reino dentro de nós que existe. E a gente precisa da paz, como disse o Joacir no começo, a paz para que a gente construa a nossa felicidade. Porque sem a paz, a gente não consegue entender a dor. E sem a paz, o sofrimento toma conta do nosso ser. Então, gente, a dor não é punição. A gente tem essa sensação de que estamos sendo punidos pela dor, né? Aquele tapa na mão, né? Mas imagine a criança com um garfo na mão, colocando esse garfo numa tomada 220. Se o pai não der um tapa na mão da criança, a criança morre eletrocutada. Então, muitas vezes, a dor vem para nos evitar um sofrimento ainda maior. A dor existe, ela é inevitável. O sofrimento não. A dor é o resgate da nossa consciência, porque consciência tranquila, consciência em paz, é o local onde a nossa felicidade vai crescer. E para obtermos a nossa paz de consciência e encontrarmos a felicidade, nós precisamos seguir adiante, com resignação, em todos aqueles momentos difíceis que todos nós temos e todos nós teremos, se ainda não tivemos, mas que é para a nossa evolução. Em João, capítulo 16, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é Jesus. Mas Ele está com nós. Ele está ao nosso lado, para que a gente consiga caminhar adiante. No livro, o Evangelho, no livro dos Espíritos, perdão, no capítulo 5, no item Bem-aventurados os aflitos, tem uma frase de Santo Agostinho que é muito interessante. Ela diz assim: a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela é infalível. Fé em quê, gente? Fé em nós mesmos, fé na vida, fé no amor, fé em Deus. Mesmo que nós não acreditemos em Deus, e muitas pessoas não acreditam em Deus, isso não é importante se a pessoa tem fé em si mesma e pratica a bondade, a caridade, né? Isso é o mais importante. Porque se existe a dor, isso ainda é fruto das duas chagas que todos nós temos ainda nessa terra, que é o orgulho e o egoísmo. Então, essas duas chagas fazem com que a humanidade ainda caminhe em sofrimento. Enquanto a gente não curar essas duas chagas, o egoísmo e o orgulho, a gente ainda vai ter feridas em nós, abertas, se abrindo e sendo produzidas, enquanto a gente não aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Orgulho e egoísmo. Na lápide de Allan Kardec tem uma frase que é muito bonita para a gente refletir nessa noite de hoje. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é uma das muitas encarnações que nós tivemos e ainda vamos ter. A vida é uma só. A vida não se acaba. Ela começou quando fomos criados por Deus. E para sermos
não eternos, mas imortais, porque eternos só Deus. Ele não teve começo e não tem fim. Que Jesus nos abençoe a todos no nosso entendimento e que nós possamos, nessa noite de hoje, tirar algumas reflexões para a nossa vida. Muito obrigado.